E Abraão, ele recebe a palavra profética, o chamado de Deus, mas ele consegue realizar o plano de Deus. E esse deve ser o nosso principal propósito. Diga, obedecer a Deus. Quando Abraão é chamado, ainda Abraão, ele está junto do seu pai, em uma terra de idolatria. Diga comigo, terra de idolatria. Eu quero falar um pouco hoje sobre idolatria. E quero deixar bem claro que eu não estou falando sobre outras igrejas, não estou falando sobre outros irmãos em Cristo, não estou falando de imagens. Eu estou falando de idolatria. Agora, o que seria idolatria? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, o que é idolatria? Agora responde para ela. Diga, tudo aquilo que está entre você e Deus, tudo aquilo que te impede de chegar ao Pai e ter intimidade com o Deus Pai, é idolatria. O tipo de idolatria que é mais comum, que todos falam, são de imagens, são de objetos. Mas este não é o único tipo de idolatria. Não é o pior tipo de idolatria. Porque nós temos que ter ideia que idolatria não é uma imagem, mas é qualquer coisa que está entre eu e o meu Deus. Tudo aquilo que está entre eu e Deus, tudo aquilo que me impede de me relacionar com Deus, tudo aquilo que me impede de falar com o meu Deus, é idolatria. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Se você tem ainda uma imagem na sua casa, você sabe que você está contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus abomina. Deus abomina essas coisas. A palavra de Deus deixa bem claro em várias passagens bíblicas que ele abomina a idolatria, as imagens, qualquer coisa que é feito, objetos, imagens dos céus ou do que está na terra, com fins religiosos, é idolatria e Deus abomina. Ele mesmo diz, não façam objetos para serem adorados, para serem intermediários, para estarem entre você e eu. Porque o propósito de Deus é que nós venhamos a ter intimidade com o Pai. Possamos falar com Ele face a face. Ele como Pai e nós como filhos. Então tudo aquilo que impede esse relacionamento, Deus abomina. Mas nós temos que ter em mente que nós estamos falando de Abraão, o pai da fé. Um homem grande, um homem especial, um homem conquistador, um homem de fé. O pai da fé. Mas também não podemos esquecer que ele ainda, lá no início, ele sai de uma terra de idolatria. E todos nós, quando Deus nos chama, o primeiro lugar que saímos, o primeiro estágio que deixamos é a idolatria. Abraão, ele é chamado, e ele começa a caminhar, e ele sai de uma terra de idolatria, que havia muitos deuses, havia muitas imagens, e muitas coisas que impedia ele e as pessoas de se relacionarem com Deus. Mas ele sai dessa terra. Ele sai da terra da idolatria. Ele sai da terra da abominação, da terra da maldição. Porque toda idolatria traz miséria, traz ruína, destruição e morte. Ele sai dessa terra e ele começa a caminhar, começa a prosperar, a ter vitórias, a ter êxito, alcançar, prosperar. Mas vira e mexe, ele vai ter um problema sério. Ele vai ter uma idolatria. Vira e mexe, os seus filhos vão ter problemas com idolatria. Vários são os casos em que eles vão ter problemas com idolatria. E nós, como cristãos, como filhos na fé de Abraão, se não tomarmos cuidado, vamos ficar presos à idolatria e sempre vai haver algo entre eu e Deus. E isso é idolatria. Nós vemos Abraão, ele recebe as promessas, mas toda promessa, antes de uma promessa se cumprir, tem que haver obediência. Tanto é que Deus fala para Abraão, ele começa, Abraão, sai da casa do teu pai. Sai
sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela e sai dessa terra. Se ele não tivesse obedecido isso, vocês acham que ele teria conquistado e prosperado? Se ele não tivesse obedecido, se ele não tivesse saído da casa do seu pai, se ele não tivesse saído do meio da sua parentela, se ele não tivesse saído daquela terra de maldição e mudado, entrado em um caminho novo, obedecido a Deus, ele não teria prosperado e conquistado. Por isso, se você quer começar uma nova história, se você quer mudar de vida, se você quer entrar num caminho novo, a primeira coisa que vai ser exigido de você é obediência. A palavra falou, Deus falou, eu obedeço. Deus mandou, Deus mandou. Deus falou para eu fazer, eu vou fazer. Deus falou para eu mudar, eu vou mudar. Deus falou, saia desse meio, saia do meio dos pecadores, saia do meio dessas pessoas, eu vou sair. Por isso, se você quer conquistar, se você quer prosperar, você deve obedecer a palavra de Deus. E Abraão, ele começa muito bem. Ele obedece a Deus e ele começa a caminhar e ele começa a prosperar. Ele não sabe bem para onde ele está indo. Ele junta a sua família, ele junta os seus servos e começa a caminhar e começa a prosperar, porque ele está caminhando, ele está obedecendo a Deus. E Deus pede para ele 3 coisas, ele obedece e começa a prosperar. Deus fala, eu vou engrandecer o seu nome, eu vou te abençoar, vou fazer de você um abençoador. As pessoas que te abençoarem serão abençoadas, as pessoas que te amaldiçoarem serão amaldiçoadas, e todas as famílias da terra serão abençoadas por intermédio da sua vida. E ele segue a sua vida, conquistando, prosperando. As promessas começam a se cumprir, mas dentro de tudo que Deus falou para ele, o maior sonho que ele tinha era ter um filho. Demorou. Ele cometeu erros. Ele teve um filho fora do casamento. Mas finalmente a promessa de Deus se cumpre e ele tem um filho. E o nome desse filho é Isaac. E as coisas estavam caminhando. As coisas estavam indo bem. Ele tinha obedecido a Deus. Ele estava prosperando. O seu maior sonho, que era ser pai, ter um filho, se cumpre. Acontece, porque ele já era de idade. A sua mulher já não podia mais ter filhos, mas o seu sonho se cumpre. E de repente, aquilo que era o maior sonho dele, aquilo que era a maior promessa de Deus na vida dele, acaba se tornando uma idolatria. Começa a impedir Abraão de se relacionar com Deus. E Deus chega no momento em que fala para Abraão, Abraão, eu quero que você me entregue o seu filho. Porque o propósito de Deus é tirar tudo aquilo que te impede, tudo aquilo que bloqueia o seu relacionamento com Ele. Por isso, se nesta noite, em que Deus está ministrando a palavra está sendo liberada, a palavra de Deus, falando sobre idolatria, não sobre qualquer tipo de idolatria, simplesmente imagens, mas sobre coisas, objetos, pessoas, situações que estão entre você e Deus, e que estão te impedindo de adorar a Deus, Deus nessa noite quer remover, Deus quer tirar do caminho, para que você tenha livre acesso para falar com Ele. Pode ser que você saiu de uma religião idólatra, de imagens, como Abraão também saiu, como praticamente todos nós saímos de uma igreja e de uma religião repleta de imagens e de deuses estranhos e de santos que na verdade são profanos, porque desobedecem a palavra de Deus. Saímos da terra da maldição como Abraão, mas muitas vezes no meio do percurso, depois que Deus te chama, depois que as coisas começam a acontecer e você prosperar, conquistar, depois que o seu sonho se realiza, muitas vezes aquela bênção que você tanto buscou, que você tanto esperou, começa a te impedir de ter um relacionamento com Deus. Vou dar um exemplo. O exemplo que nós vimos na Bíblia é de uma pessoa, é de um filho, que começa a impedir o relacionamento de Abraão com Deus. Mas são muitas das pessoas que oram e falam, pastor, eu quero um carro. Pastor, ora junto comigo, vamos orar, vamos interceder, vamos pedir a bênção de Deus, porque eu preciso de um carro, pastor.
E nós oramos, intercedemos, e Deus realiza o sonho. Deus responde à oração. Deus dá um carro. Mas aquele carro, que é uma bênção, passado alguns meses, passado alguns tempos, começa a impedir essa pessoa de adorar a Deus. Por que você não veio à igreja adorar a Deus? Ah, pastor, é que eu tinha lavado o carro, e ia chover, e eu não queria tirar o carro para não sujar o carro, pastor. Ah, pastor, é que eu peguei o carro, e eu fui dar um passeio com a minha família, eu fui ter um momento de lazer. Mas na hora da reunião, irmão, por que você não foi depois da reunião? Algumas pessoas ficam doentes, enfermas, de cama, com a saúde debilitada. E como Abraão pediu um filho, muitas pessoas pedem a cura, um milagre. E as pessoas falam, pastor, se Deus me curar e me der saúde, eu vou para a igreja, eu vou trabalhar, eu vou ajudar. E começa a orar, começa a clamar. E parece que as coisas nunca acontecem do dia para a noite. Parece que é um período de oração, parece que é uma luta, uma guerra espiritual, para que os problemas sejam resolvidos e para que os sonhos se realizem. Mas de repente aquela pessoa, em uma oração normal, em uma reunião normal, algo sobrenatural acontece e aquela pessoa é curada. Mas agora ela tem saúde. Os amigos chamam para ir jogar bola na hora da reunião. Os amigos falam, puxa, você está tão bem, vamos fazer um bate e volta até a praia. E aquilo que era uma bênção começa a se tornar uma maldição. Aquilo que você tanto buscou, aquilo que você tanto desejou, aquele problema que você intercedeu, aquele sonho que você clamou, ele acontece, Deus responde. Abraão recebe um filho e ele se chama alegria. E o que você recebe de Deus, seja um carro, seja um emprego. Porque muitos falam, pastor, agora eu não posso ir à igreja porque eu estou trabalhando, pastor. E você trabalha de segunda a segunda. Você não tem um dia para estar na presença do Pai, na casa do Pai. É, pastor, agora, nem te conto, lá eles, olha, tem que trabalhar muito. Eu não posso de terça, não posso de domingo de manhã, não posso de domingo à noite. Mas depois que você ora, e Deus abençoa, te dá um carro, abre uma porta de emprego, depois que Deus move os céus e a terra, te abençoa, te cura, te liberta. Aquilo que aconteceu, aquela promessa que se cumpriu, aquela bênção que você alcançou, aquele milagre que se manifestou, aquela prosperidade, aquele filho que se chama alegria, aquela coisa que aconteceu, que faz você voltar a sorrir e a ser alegre, passado algum tempo, começa a te impedir de adorar a Deus. Diga, se aconteceu com meu pai na fé, também pode acontecer comigo. Se aconteceu com Abraão, que é o nosso pai na fé, se Abraão saiu da terra da idolatria e da maldição, e ele começa a caminhar, e conquistar, e a prosperar, se Abraão é próspero, se Abraão tem o seu sonho realizado, mas ele acaba caindo nas artimanhas do inimigo e se tornando novamente um idólatra, e algo impede de adorar a Deus, se aconteceu com meu pai, diga, se aconteceu com meu pai na fé. Diga de novo, se aconteceu com o meu pai na fé, também pode acontecer comigo. Por isso, diga para a pessoa que está do seu lado, vigia, irmão. Diga para outra pessoa que está do outro lado, vigia, irmão. Diga para ele, para que a sua bênção não se torne uma idolatria. Ah, pastor, eu queria tanto um namorado. Aí arruma um namorado. Aí não pode mais ir à igreja, porque tem que sair e não dá mais tempo de adorar a Deus. O que tem estado entre você e o seu Deus, o que tem estado entre você e o seu Pai, que tem te impedido de adorá-lo em espírito e em verdade, o que tem te impedido, o que tem roubado o seu tempo, o que tem roubado a adoração a Deus e a intimidade com o seu Deus. Isso aconteceu com Abraão. Quando vemos os seus filhos, Isaac, quando vemos a sua descendência,
Jacó, quando vemos o povo de Deus, as 12 tribos, vira e mexe, eles acabavam se envolvendo em idolatria. Jacó, quando ele sai da casa do seu sogro, a sua mulher rouba os ídolos do seu pai. E o seu pai vai atrás. E ele diz: vocês fugiram, vocês saíram à noite e nem se despediram. Você, Jacó, levou as minhas filhas, os meus netos e os meus ídolos. E Jacó fala: quem estiver com os seus ídolos, que morra. E a mulher da sua mocidade, a mulher do seu amor, tinha roubado os ídolos do seu pai, e passado alguns tempos, ela morre bem na hora do parto. No momento mais alegre de uma mulher, sabemos que é o momento de maior dor, mas no momento mais alegre, ela tem um filho que se chama Benjamim e em seguida morre. Por quê? Porque pegou os ídolos do seu pai, roubou os ídolos do seu pai e os levou escondido, e Jacó, sem saber, liberou uma palavra dizendo: quem for idólatra, quem pegou os ídolos seu, quem roubou os seus ídolos, que morra. E ele não sabia que a sua amada tinha roubado e estava com os ídolos do seu pai. Mas o final de todo idólatra é a morte. Por isso, se há algo entre você e Deus, isso vai te levar à ruína e à destruição. Se algo está te impedindo de adorar a Deus em espírito e em verdade, face a face, isso vai te levar à ruína e à destruição. O que está te impedindo de adorar a Deus? O que está entre você e Deus? É comum as mulheres: pastor, eu não pude ir porque eu fiquei limpando a casa. Pastor, chegou visita. O que te impede de estar na casa do Pai, adorando o Pai? Tudo aquilo que estiver entre você e Deus é idolatria, e Deus quer remover. Diga: remove, Deus. Agora, para remover esses obstáculos, para remover essas pessoas, para remover esses objetos, essa idolatria, é necessário uma decisão, é necessário um sacrifício. Você está disposto a fazer uma mudança? Você está disposto a mudar e a fazer um sacrifício? Porque imagine aqui a história de Abraão, o pai da fé. O seu sonho se realiza, o seu filho nasce, se chama Isaac, sorriso, e ele vai crescendo, o seu filho vai crescendo, e quando o seu filho vai crescendo, vai tomando o lugar de Deus, até que chega um momento em que o filho de Abraão tomou todo o lugar de Deus. Abraão não tinha mais tempo para Deus e para os propósitos de Deus, agora ele só tinha tempo para o seu filhinho. E quando isso acontece, Deus fala: Abraão, eu quero que você me entregue o seu filho. Eu não sei o que Deus está pedindo para você. Pode ser que Deus esteja pedindo um filho. Pode ser que Deus esteja pedindo o seu carro, a sua casa. Pode ser que Deus esteja pedindo o seu trabalho, as suas doenças. Pastor, as minhas doenças... porque tem pessoas que chegam para mim e falam: pastor, ora porque pelas minhas doenças. Como assim pelas suas doenças? São suas? Se são suas, manda embora. Porque tem gente que tem prazer em ficar doente. Tem pessoas que gostam de ficar doente. Tem pessoas que falam: pastor, ora, mas eu não sei, eu acho que não vou ficar curado não, pastor. Pastor, eu e as minhas doenças é demais, pastor. Você tem que decidir se elas são suas ou se elas são do diabo. Tem pessoas que falam: não, pastor, essa doença é de Deus. O apóstolo Gersto fala: se a sua doença é de Deus, você vem aqui no final do culto, porque eu vou orar com você, eu vou te ungir e eu vou pedir mais doença para você. Porque tem pessoas que é assim: não, pastor, isso aqui, ó, essa dor aqui, ó, é de Deus. É de Deus essa dor, pastor. É de Deus. Deus pode ter permitido. Agora, ser de Deus é uma loucura. Então não existe mal. Não existe problema, não existe doença que seja de Deus. Mas se você gosta de doença, você vem no final, eu oro por você também. Eu falo: Deus, manda mais doença, Senhor.
Ela reconhece que o Senhor é o Deus da doença, e o Senhor colocou essa doença, então o Senhor dê a ela mais doença. Alguém quer receber uma oração dessa? Então tem muitas pessoas que precisam parar de falar tolices. Porque o mal não é de Deus. Deus pode ter permitido que o mal chegasse na sua vida porque você é desobediente. Deus falou, não faça isso, e você fez. Deus falou, não ande com essas pessoas, e você anda. Deus falou, não faça desse jeito. E por causa da desobediência, Deus permitiu que algo ruim acontecesse com você. Eu bem sei, porque eu tinha saúde, era bonito. Ninguém fala amém? Mas um dia Deus falou para mim, eu quero que você saia desse lugar. Eu estava num trabalho, e Deus falou, eu quero que você saia desse trabalho. E eu falei para Deus, eu não vou sair. Eu não vou sair. 2 semanas depois eu estava de cama, fiquei 2 anos de cama. Por causa de uma desobediência. Mas você decide se vai obedecer ou não. Eu decidi desobedecer e fiquei 2 anos de cama. Passei por um problema muito sério de coluna, tive que operar, colocar pino na coluna, porque Deus deixou bem claro para mim. Eu estava no trabalho e Ele falou, eu quero que você saia daí. Eu não quero mais que você seja um professor, que você seja um atleta, não quero mais que você faça parte da equipe, não quero mais que você trabalhe nisso. Eu quero que você saia daí e eu quero que você vá para a minha casa. E eu falei, eu não vou de jeito nenhum. Você pode fazer o que você quiser. Eu ainda lembro que eu falei, eu não saio daqui nem de cadeira de roda. E eu quase parei numa cadeira de roda. Porque eu decidi desobedecer. Toda vez que a gente desobedece, Deus permite as coisas. E Abraão, acontece isso com Abraão. Acontece isso com os filhos de Abraão. Acontece isso com os netos de Abraão. Vira e mexe. Eles caíam em idolatria. Por isso, chegou um momento em que devemos tirar as coisas que estão entre nós e Deus. E Deus fala para Abraão, Abraão, eu quero o seu único filho. E Abraão fala, tudo bem. E Abraão, ele se prepara, ele chama 2 moços, Isaac, e fala, nós vamos sair e nós vamos ao monte para sacrificar ao Senhor. E os 2 moços caminhavam junto, havia um animal carregando o material, o seu filho Isaac. Quando ele avista o monte, e ele sabe, é naquele monte que eu devo subir e sacrificar. Ele fala para os moços, ele diz para o moço, olha, fiquem vocês 2 aqui com o animal, porque eu vou subir com o meu filho. E nós vamos juntos subir, adorar, e nós vamos descer. E só ele sabia o que ele tinha que fazer. Só ele sabia o que ele deveria sacrificar. E você sabe, pode ser que seja só você. Pode ser que a sua esposa não saiba, seu filho não saiba, eu, o pastor, ninguém, a pastora, venhamos a saber, mas você sabe o que você deve sacrificar e o que você deve tirar, que está entre você e Deus, como um obstáculo e como uma idolatria. Algo que te fez parar, algo que bloqueou o crescimento, algo que bloqueou a bênção de Deus. E Abraão pega o seu filho e sobe. No meio do caminho, o seu filho fala, pai, aqui está a lenha, aqui está o material para adorarmos ao Senhor, mas cadê o carneiro? E Abraão, com dor no coração, ele diz, Deus proverá. Pode ser que você esteja nessa situação, dizendo, Deus proverá. Pode ser que a sua vida financeira esteja nessa situação. Eu não sei o que eu vou fazer, estou desempregado, estou endividado. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas Abraão, ele colocou algo no seu coração. Não foi algo que Deus falou, mas algo que estava no seu coração. E ele diz, Deus proverá. Deus proverá. E ele sobe com seu filho e chega lá em cima. Ele prepara o altar. Ele amarra o seu filho e ele vai sacrificar Isaac.
Mas na hora que ele vai sacrificar Isaque, o anjo fala, pela primeira vez ele diz: Abraão, Abraão, não precisa sacrificar o seu filho. E nós vemos que aparece um carneiro preso ao mato, e eles vão e sacrificam aquele animal ao Senhor, e em seguida, o anjo fala de novo com ele. E o anjo fala: por que você me entregou o seu único filho? Eu vou te abençoar muito mais a partir de agora. A promessa vai se cumprir. Você não vai ter só um único filho. Você vai ser pai de nações. De você vai nascer príncipes e princesas. A sua descendência vai ser como a areia da praia, como as estrelas do céu. Por causa de uma obediência. Pode ser que Deus está te pedindo algo. Não estou falando de oferta não, irmão. Nós, dentro do cerimonial, nós vamos fazer a oferta no final. Mas não estou falando de oferta. Eu estou falando do seu filho. Eu estou falando do seu marido. Eu estou falando do seu carro, da sua casa. Eu estou falando do seu problema, da situação que está entre você e Deus, que você precisa entregar para Deus. Aquilo que está te impedindo, aquilo que bloqueou a bênção de Deus. Deus está pedindo para que você tire isso, para que você sacrifique isso nesta noite. E Abraão obedece. E Deus volta a abençoá-lo novamente. Nós vemos outro momento importante do povo de Deus, em que eles estão para entrar na terra prometida. E Josué reúne todo o povo, reúne os príncipes e diz: antes de entrarmos na terra prometida, nós não vamos conseguir entrar na terra prometida, que emana leite e mel. Nós não vamos possuir, não vamos conquistar, se antes não lançarmos fora os ídolos, os deuses estranhos. Pode ser que na sua vida chegou aquele momento decisivo de sair do deserto, de atravessar o Jordão e entrar em um novo território, um território de paz, de prosperidade, um território que representa a promessa de Deus, um território que representa a sua grande conquista. Mas se você não parar e lançar todos os deuses estranhos, tudo aquilo que te impede de adorar a Deus, e fazer uma aliança, cear, comer e beber, fizer uma aliança com Deus, você não vai conseguir entrar na terra prometida. Tem pessoas que estão para sair do deserto, já caminharam muito tempo debaixo do deserto, debaixo do sol forte do deserto. Já viram a provisão de Deus, o maná de cada dia, mas Deus está falando: olha, chegou a hora de você lançar fora toda a idolatria, todos os deuses estranhos, tudo aquilo que está entre eu e você, tudo aquilo que te impede de me adorar em espírito e em verdade. Chegou a hora de fazer uma limpeza. Chegou uma hora de vocês entrarem nas suas tendas, nas suas casas, e lançarem todo o lixo fora, lançarem todas as imagens, limparem o coração, tirarem tudo aquilo que está entre eu e vocês, porque eu quero abençoar vocês, eu quero tirar vocês do deserto, e quero fazer com que você entre na terra prometida. Mas essa é uma decisão pessoal. Abraão poderia ter feito. Abraão poderia ter dito: eu não vou entregar o meu filho. O meu filhinho, aquilo pela qual eu tanto lutei e tanto orei, eu não vou entregar o meu filho. Eu não vou sacrificar o meu filho. O carro, que eu ainda estou pagando as parcelas, eu não vou entregar. A decisão é de cada um. Mas Abraão obedeceu. E se nós somos filhos na fé de Abraão, nós também vamos obedecer. Certa ocasião, Jesus chega e conversa com um grupo de pessoas, e eles falam: nós somos filhos de Abraão na fé. Nós não somos escravos. Nós somos livres, nós somos conquistadores. E Jesus fala: se vocês fossem filhos de Abraão, estariam fazendo as obras e o que fez o seu pai Abraão. Jesus estava falando: Abraão era obediente. Abraão verdadeiramente era liberto, obediente e um grande conquistador. E vocês falam que são filhos na fé de Abraão, mas vocês não obedecem, vocês não são libertos e vocês não estão prosperando.
Se você disse simplesmente porque a multidão falou, e o pastor pediu, diga que você é filho na fé de Abraão. Você é filho na fé de Abraão se você faz o mesmo caminho que Abraão fez. Você é filho na fé de Abraão se você obedece como nosso pai na fé obedece. Hoje é a sua noite de entrega. Hoje é a sua noite de limpeza. Hoje é a sua noite de purificação. Hoje é a noite em que você vai limpar a sua casa, a sua vida. Você vai limpar a sua casa, tirando toda idolatria, todo amuleto de sorte. Tem pessoas que andam na carteira com uma nota de dólar para dar sorte. Andam na bolsa com um trevo de 4 folhas, ferradura com 7 buracos, com figuinha. Tudo que é lixo, todo esse entulho, toda essa superstição, essas fitinhas de santos, todo esse lixo, toda essa vaidade, toda essa estratégia do inimigo para amarrar a sua vida, todos esses santos, essas imagens, todos esses obstáculos, essas desculpas, todo esse amor que você tem por algo que ama mais ao seu filho do que ao Deus Todo-Poderoso, deve ser entregue hoje. Deus chega para Abraão e fala: você não precisa sacrificá-lo, porque você já entregou. Deus não quer que você perca a sua casa. Deus não quer que você perca o seu emprego, o seu carro, o seu filho. Deus quer que você coloque ordem na sua vida. Que o primeiro que esteja acima de tudo e de todos é Deus e as coisas de Deus. E em seguida, o seu esposo, a sua esposa. Se você tem filhos, seus filhos, o seu trabalho e as demais coisas. Deus não quer tirar de você. Deus não quer um sacrifício. Deus não quer que você perca isso. Deus não quer que a sua bênção se transforme em uma maldição. Deus quer que você sacrifique, que você entregue, para que as coisas sejam colocadas em ordem. Porque Abraão, o nosso pai, estava amando mais o seu filho do que Deus. E se a gente não tomar cuidado, isso acontece com a gente. A gente ama mais o carro do que Deus. A gente ama mais a nossa casa do que Deus. A gente ama mais os nossos filhos do que Deus. A gente ama mais o dinheiro e a prosperidade do que Deus. A gente ama mais a casa de Deus do que Deus. E Deus não quer que você perca nada. Deus não quer nenhum prejuízo. Deus quer começar e Deus quer te abençoar ainda mais. Mas para que isso volte a acontecer, você precisa colocar uma ordem na sua vida. A partir daquele momento, Abraão está deixando bem claro: Deus é o Senhor que fala. É o Senhor que manda. E eu obedeço o Senhor. E as demais coisas vêm depois. Primeiro o Senhor. Primeiro que o Senhor fala. Primeiro que o Senhor pede. E depois as demais coisas. Jesus ainda disse: aquele que não perder a sua vida por amor a mim, aquele que não perder a sua vida por amor a mim, não terá vida. Pode ser que você esteja amando mais a si mesmo. A pessoa mais importante na sua vida é você. A pessoa mais importante pode estar sendo a sua mulher, pode estar sendo o seu filho, pode estar sendo o dinheiro. Mas o amor a estas coisas estão te fazendo perder e sofrer. O amor a estas coisas fizeram com que a bênção de Deus parasse. E Deus não quer que você sacrifique o seu filho. Deus não quer que você perca nada. Deus quer te abençoar ainda mais. A segunda vez que o anjo fala com Abraão, ele diz: eu te abençoarei muitíssimo, eu continuarei contigo, eu continuarei te abençoando. Agora você não terá só um único filho, mas você terá muitos filhos. Jesus disse: se você entregar um filho por amor a mim, nessa vida você vai receber 100 filhos, e depois dessa vida, a vida eterna. Abraão teve
que entregar o seu único filho para poder receber muitos outros filhos. Para você receber mais bênçãos, você vai ter que entregar esta bênção que Deus já te deu. Deus só quer colocar ordem nas coisas. Diga comigo, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso é uma preocupação constante. Porque eu olho para Abraão, ele comete esse erro. Eu olho para Isaac, para Jacó. Eu olho para os descendentes, o povo de Deus, e eles caem muitas vezes em idolatria. E eu fico falando, eu não sou melhor do que o meu pai. Eu não sou melhor do que os descendentes de Abraão. Eu não sou melhor do que os outros. Se o meu pai, se os meus irmãos na fé caíram em idolatria, eu também posso cair. E vira e mexe. Eu busco em Deus para saber se não tem algo roubando o lugar de Deus. Algo que está roubando o meu coração e colocando Deus em segundo plano. Se o meu trabalho não está sendo mais importante do que o meu Deus. Se a minha mulher não está sendo mais importante do que o meu Deus. Se as minhas filhas, os meus filhos estão sendo mais importantes do que Deus. Lá nós temos um ditado, eu chego para minhas filhas, até mesmo porque criança é competitiva, cada uma quer ser melhor, quer ser mais especial e mais amada do que a outra. Eu chego para elas e eu falo, quem o pai mais ama nessa vida? Aí elas respondem, a mãe Carla. E depois, quem o pai mais ama em segundo lugar nessa vida? Aí elas falam, Letícia. Aí depois eu falo, quem é a terceira pessoa que o pai Marcos mais ama nessa vida? A filha Letícia. E agora, quem é que o pai mais ama em quarto lugar? Leonardo. E quem o pai mais ama em quinto lugar? O Fera, que era o cachorrinho que a gente estava. Elas são doidas. Não liga não. Puxaram para a mãe. Aí eu, depois que pergunto, quem o pai mais ama nessa vida em primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto, em quinto lugar, brigo com elas, eu falo assim, mas quem que o pai ama acima de todas as coisas? Aí elas falam, fazem o coro e dizem, Jesus. Porque eu tenho essa preocupação. Eu não quero que nada roube o meu coração e o lugar de Deus na minha vida. Porque a partir do momento que algo roubar o meu coração e o lugar de Deus na minha vida, eu perco a minha vida e eu perco a bênção de Deus sobre a minha vida. Eu perco a minha esposa, eu perco o que eu mais amo, eu perco as minhas filhas, eu perco a bênção e a paz e a prosperidade de Deus. Por isso uma das preocupações que eu mais tenho é que eu tenha ordem na minha vida. É que na minha casa exista uma ordem. Uma ordem. Que seja estabelecido e que seja ensinado e que elas possam viver, que buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas.